Boa noite. Roubos de carga e a bancos crescem, mas os homicídios caem no estado de São Paulo. Para conter a crise hídrica, Alckmin inaugura 2 reservatórios em Itapecerica da Serra. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, nega divergência sobre o valor dos cortes do orçamento. Cultura. Exposição do artista Juan Miró, mestre do surrealismo, começa em São Paulo. Os roubos a bancos e de cargas cresceram em São Paulo em abril. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. Das modalidades cujos índices pioraram aqui na capital, o destaque ficou para roubo a banco. O número de ocorrências triplicou em abril deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, as ações criminosas estão mais concentradas no interior das agências e não mais em estouro de caixas eletrônicos. O roubo de carga também cresceu, quase 20%, comparando-se os primeiros 4 meses de 2015 com o ano anterior. Enquanto no interior do estado, esse tipo de roubo está mais ligado a produtos eletrônicos, aqui na capital o foco dos criminosos são produtos de menor valor. Aquele roubo que aproveita, e por isso que eu falo que é de conveniência, aproveita, está descarregando em relação a um supermercado, então rouba alimentos, tanto que quase 40%, 36,8% desses roubos são de produtos alimentícios, mais quase 10% de roupas, então está descarregando roupa. São roubos muito numericamente grandes, mas de valor agregado pequeno. Roubos, furtos em geral e de veículos apresentaram queda de 9,3% aqui na capital nos 4 primeiros meses deste ano. Outro destaque positivo foi a redução de crimes contra a vida. Nos últimos 12 meses, a taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes foi de 9,69, o menor patamar registrado desde o início da divulgação dos dados em 2001 e abaixo do limite considerado endêmico pela Organização Mundial de Saúde. Os latrocínios recuaram 28%. Foram 38 casos de janeiro a abril deste ano e 52 no mesmo período do ano passado. Para mim, um latrocínio é um número expressivo. O ideal é nós não termos latrocínio. Obviamente, 30 latrocínios no estado é expressivo. A nossa meta é diminuir cada vez mais. Pesquisa revela que 1/3 dos brasileiros já comprou algo contrabandeado. A cidade de São Paulo é o maior mercado desses produtos ilegais. A região da Rua 25 de Março é um dos principais pontos de comércio popular do país. Aqui, milhares de pessoas circulam todos os dias, vindas de diferentes cidades. Maria é de Ubatuba, no litoral paulista, e veio em busca de preço baixo. O que a senhora costuma comprar aqui na 25 de Março? Um pouquinho de cada coisa, tipo lã, que a gente está vendo agora, material para artesanato. Roupa, acessórios, mais barato, e as roupas tem bastante variedade do que você for numa loja. Um levantamento encomendado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, com apoio do Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, comprovou que para 53% dos brasileiros, o preço mais acessível é a principal vantagem na hora da compra. O brasileiro sabe diferenciar o produto verdadeiro e original quando comparado a um de origem duvidosa. É preciso desconfiar de um produto que custa menos, muito menos. Verificar se ele não pode ter sido feito num fundo de quintal. Os preços chamam a atenção, mas desconfie da qualidade. Paguei, acho que R$15 no relógio da Tommy aqui. Não tinha garantia alguma. Não uso mais até hoje. Porque quebrou a pecinha e eu não troquei. 43% dos entrevistados disseram ainda que a baixa qualidade é a maior desvantagem quando levam o produto para casa. Na Santa Efigênia, região de comércio popular, a maior parte das vendas não tem nota fiscal nem garantia. Tem uma loja que eu conheço, já sei mais ou menos como funciona o produto deles. Precisar trocar, esquece. Aí vou gastar o dobro, aí eu prefiro abrir mão.
Para o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, cerca de 100 bilhões de reais foram perdidos em todo o ano passado, só com o contrabando em todo o país. Desse total, 32 milhões seriam referentes à sonegação de impostos. Nesse cenário, 68 milhões de reais deixaram de ser distribuídos para indústrias de vários setores aqui no país. Para os especialistas, a melhor solução do problema é fiscalizar as fronteiras do país e, assim, evitar que esses produtos cheguem facilmente às lojas brasileiras. A ilegalidade na comercialização de produtos que não cumprem os mínimos requisitos legais impedem um ambiente concorrencial, leal e competitivo por parte das indústrias. O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega voltou a ser hostilizado na capital paulista. O caso ocorreu na noite do último sábado, quando ele saía de um restaurante italiano em Pinheiros. Segundo o jornal Folha de São Paulo, após jantar com a mulher, Mantega foi provocado e vaiado. Ele tentou responder, mas não conseguiu. É a segunda vez que o ex-ministro é hostilizado. Em fevereiro, ele deixou a lanchonete do Hospital Albert Einstein após pessoas gritarem para que ele fosse embora. Nosso comentarista de política, Bob Fernandes, fala sobre a reforma política que deve entrar em votação no Congresso amanhã. Nesta semana, a Câmara deve começar a tocar a reforma política. Diante dos principais envolvidos, será milagre se não piorar o que já é um desastre. No comando, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, presidentes da Câmara e Senado. Cunha e Renan só pensam em sobreviver e mais poder. Ambos investigados por corrupção no esquema Petrobras, os principais movimentos da dupla têm como objetivo alianças que os livrem da investigação ou de futura punição. Cunha é a favor da continuidade do financiamento de campanha por empresas. Quando a empresa paga uma campanha, o eleito costuma devolver com favores. Esse financiamento é uma das bases do toma lá da cá e escândalos que atingem todos os partidos que disputam e têm poder real. O PMDB é a favor do distritão. Enfraquecidos, PT e PSDB podem se unir em torno do distrital misto e há quem queira distrital simples. O que significa tudo isso? Quase ninguém tem a menor ideia do que essa gente está falando. Salvo políticos, experts e alguns dos jornalistas e marqueteiros ou vice-versa. Eduardo Cunha, por exemplo, quer eleições apenas de 5 em 5 anos e para todos os cargos ao mesmo tempo. Tocar num sistema que alimenta a corrupção, no que permite dezenas de partidos de aluguel, nem pensar. Nas redes sociais, onde milhões podem debater, predomina a mistura do profundo ignorar com ódios que clamam por um divã. O que já se sabe com a reforma ameaçando chegar ao plenário. Salvo slogans, o principal interessado, que deveria ser o eleitorado, desconhece do que se trata, seus efeitos ou defeitos. Para tentar ganhar corações e mentes, tambores e chefes de torcida alimentam o princípio de sempre. Vale o que valeu para cotas, mais médicos, Bolsa Família, ciclovias, cães Beagle, PT, PSDB, Chico Buarque, o Luciano Huck, a Angélica e por aí. Ligado à binária lógica de viseiras, esse princípio se resume assim: ser contra o que o adversário defende ou ser a favor do que sua torcida cobra, venha lá o monstrengo que vier. Boa noite. Ministro da Fazenda nega que tenha pensado em sair do governo. Joaquim Levy disse também que não houve divergência sobre o tamanho do corte do orçamento. Os rumores de que Levy deixaria o governo foram levantados após ele não participar da coletiva de imprensa na sexta-feira, na qual o ministro Nelson Barbosa anunciou corte de quase 70 bilhões de reais do orçamento deste ano. Hoje, Levy confirmou a versão do governo federal, dizendo que estava com gripe e classificou os boatos de alvoroço. Eu realmente estava, não sei se gripado, resfriado, enfim, mas estava lá na... um pouquinho. Mas enfim, não, gente, não tinha nenhuma divergência, não tinha nada. Não sei, assim, houve uma
um certo alvoroço em cima dessa história. Segundo Levi, como as receitas não estão próximas do previsto, o governo precisou cortar na carne, mas com muita cautela e equilíbrio. Ele também disse que o valor do corte foi adequado. O ministro pediu agilidade na tramitação das medidas de ajuste fiscal no Congresso Nacional. Segundo ele, o empresariado não quer privilégios, mas precisa de clareza para se preparar para o segundo semestre. Eles querem avançar e por isso que delongas não favorecem a retomada do crescimento. O ministro da Casa Civil, Aloísio Mercadante, também defendeu o ajuste fiscal. Segundo ele, as medidas provisórias não retiram direitos dos trabalhadores e sim corrigem supostas distorções no sistema previdenciário. Nós temos que criar uma cultura que as pessoas crescem na vida trabalhando. E não a ideia que eu ganho mais quando eu saio do trabalho, que é o que nós temos hoje, para algumas situações. Há uma distorção, pois seguro-desemprego 74% no primeiro emprego. E o abono salarial, o trabalhador faz jus desde que ele trabalhe um ano. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, afirmou que o governo federal chegou ao seu limite e não pode mais arcar com eventuais alterações que venham a ser feitas nas medidas provisórias do ajuste fiscal. As MPs que criam critérios de acesso ao seguro-desemprego e à pensão por morte são consideradas necessárias pelo Palácio do Planalto para o reequilíbrio das contas públicas. As duas matérias devem dominar a pauta de votações do Senado nesta semana. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o quanto o governo Dilma depende do ministro Joaquim Levy. O governo tem uma semana muito complicada pela frente. Aquelas medidas do ajuste fiscal que endurecem as regras para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários, essas medidas perdem a validade no dia 1º de junho. Significa dizer que se o Senado não aprová-las ao longo desta semana, todo aquele esforço que o governo teve para aprovar essas medidas na Câmara, tudo isso vai para o beleléu, que seria muito ruim para o Palácio do Planalto. Diante desta semana complicada, o governo teve que montar hoje, no início da semana, uma coreografia para desfazer um mal-estar que foi criado na última sexta-feira, com a ausência do ministro Joaquim Levy, na entrevista em que foram anunciados aqueles cortes bilionários de quase 70 bilhões de reais no orçamento de 2015. O ministro queria um corte maior e não foi à entrevista, mandou o seu recado dizendo que estava insatisfeito. Entendido o recado, o Palácio do Planalto hoje montou toda uma coreografia para mostrar que está tudo normal. O ministro esteve com Dilma Rousseff e com outros ministros que integram a coordenação política do governo. Depois desceu, foi ao encontro dos jornalistas, deu uma entrevista do lado de Aloísio Mercadante, o chefe da Casa Civil, de quem ele divergiu na definição dos cortes. Mostrou que está tudo normal, que não pensou em se demitir e disse Joaquim Levy que não foi à entrevista de sexta-feira porque estava gripado. Hoje, o ministro estava muito bem. Se teve gripe, já resolveu o problema. Mas, a certa altura, ele desviou os lábios do microfone e deu uma leve tossida. O auditório não resistiu. Os repórteres deram uma imensa gargalhada, ficou até meio constrangedora a cena. Toda essa mise-en-scène mostra o grau de dependência que o governo tem hoje em relação ao seu ministro da Fazenda. O governo Dilma Rousseff é hoje um governo Levy-dependente. Boa noite. Calbi Peixoto volta aos palcos. O show acontece no Bar Brahma, no centro de São Paulo. A repórter Sabrina Pires está lá e mostra um pouquinho pra gente. Sabrina. Juliana, muita emoção, muitos aplausos nesse retorno de Calbi Peixoto aqui nesse bar que fica no endereço tradicional de São Paulo, São João com Ipiranga. O público já aplaudiu muito essa volta de Calbi Peixoto aqui aos palcos. Ele que começou a cantar agora nesse show, muito esperado, a casa está lotada, grande estilo. Ele se apresenta nesse palco já são 11 anos e agora ele precisou parar por 3 meses por problemas de saúde e esse é o grande retorno dele aqui de volta. Calbi é um dos poucos cantores da Era de Ouro que continua a fazer sucesso e a encantar o público, como a gente vê. Ele tem 84 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas está desde 1952 aqui em São Paulo. Vamos ver um pouquinho desse show.
programa onde eu tenho feito tanto sucesso com esse público maravilhoso. Calbi Peixoto vai se apresentar agora a cada 15 dias neste bar aqui em São Paulo, mas como a procura está muito grande, ele já tem show extra marcado para segunda-feira que vem. E tem também CD e um documentário sobre a sua vida para estrear ainda essa semana. Voltamos ao estúdio. E São Paulo recebe mais uma grande mostra de arte. Foi aberta neste final de semana a exposição do artista catalão Joan Miró. São mais de 100 pinturas, algumas inéditas, além de gravuras e esculturas de um dos mestres do surrealismo. Domingo de manhã e já tem fila em São Paulo, mas quem se importa? A gente fica em fila de banco, fica em fila de ônibus, fila de metrô, pelo menos a gente vai ver um Miró, né? Vale a pena ficar na fila. O mestre do surrealismo começou a carreira durante a Guerra Civil Espanhola. O mundo vivia o horror da Segunda Guerra e Joan Miró expunha em cores o seu olhar sobre a vida. Traços marcantes, feitos por um adulto provocativo, mas com a sutileza e a liberdade de uma criança. Você vê essas obras que parecem criança, mas você vai tentar fazer, você não consegue. Miró tinha uma característica única, deitava as telas no chão e pintava em pé. Só assim ele conseguia alguns efeitos, como esses respingos. Ele usava a tela no chão ou a gravura fazia no chão porque dava essa possibilidade do inesperado. Entender essa explosão de cores é uma experiência muito particular. Aqui, por exemplo, o artista pintou um rato vermelho com manta. Já esses aqui são cabeças e pássaros. E o que nitidamente seria outro pássaro, ele na verdade pintou mulher na noite. Miró dizia que sua arte assassinava, liquidava com os padrões estéticos daquela época. Assim ele fazia, refazia, experimentava e criou uma intensa capacidade de reconstruir o real. E esta mesma ousadia mostrada nas pinceladas, ele manteve mais tarde nas muitas esculturas que criou. Miró utilizava objetos de verdade e dos mais improváveis, como moldes, uma colher, uma garrafa e até uma lata de tinta com uma cabeça de boneco em cima. Depois, fundia tudo em bronze e as peças ganhavam vida. A exposição Joan Miró, A Força da Matéria, pode ser vista até 16 de agosto no Instituto Tomiotaki, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Os ingressos custam R$10, mas às terças-feiras a entrada é gratuita. Na tentativa de conter a crise hídrica, Alckmin inaugura 2 reservatórios com capacidade de 11 milhões de litros de água em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o governo, o objetivo é poupar os mananciais paulistas, já que o estoque de água em pontos estratégicos ajuda a reduzir perdas na distribuição e aumenta a regularidade no abastecimento. Ele voltou a descartar rodízio de água e falou sobre as obras para minimizar a crise hídrica. Então, hoje, mais 2 reservatórios, o 7º e o 8º, 2 regiões de Itapecerica da Serra. Eu diria que é um ganho importante aí de economia, velocidade e melhorando a reservação, 18% a mais de reservação e segurança hídrica na região metropolitana de São Paulo. Hoje fez calor, mas esses dias mais quentes não devem durar muito. A chegada de uma frente fria deve mudar o tempo e trazer chuvas. Vamos à previsão. Frente fria que está no sul do Brasil começa a avançar pelo sul do estado. E ela será reforçada pelo vento que sopra do mar e provoca chuva amanhã em todo o sul e leste do estado de São Paulo. A temperatura cai um pouco, mas não chega a fazer frio. No centro-oeste, a chuva é esperada só a partir da tarde. Máxima de 32 graus em Araçatuba. No centro-norte, tempo firme com máxima de 30 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste até o sul, céu encoberto com chuva a qualquer hora. Máxima de 26 graus em São José dos Campos.
Amanhã, aqui na capital, são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 26 graus. Na quarta, o tempo volta a ficar firme, máxima de 25. E na quinta-feira, volta a chover a partir da tarde e a máxima cai para os 21 graus. Onda de calor mata ao menos 500 pessoas na Índia. Com temperaturas entre 43 e 47 graus, os hospitais de 2 estados no sul da Índia estão lotados com pessoas sofrendo os efeitos da onda de calor. O governo tem pedido aos cidadãos que se hidratem e evitem sair às ruas. As altas temperaturas atingem a região desde o mês passado, mas muitas mortes ocorreram na última semana. De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia, a previsão é de que a onda de calor continue nas próximas 2 semanas. A seguir, São Paulo vista de um novo ângulo. Ganha força nas redes sociais um movimento que pretende mostrar as belezas e curiosidades da capital. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu desta segunda. O ex-guitarrista do RPM, Fernando Deluc, vai comandar um musical maravilhoso. Tem Mestres da Gastronomia, com o chefe Paulo Soares. Tem uma entrevista descontraída com o humorista Bruno Mota e um bate-papo com o nosso querido amigo Christian Petterman, um grande crítico de cinema, sobre o Festival de Cinema de Cannes deste ano. Todo seu, nessa segunda, 10h30 da noite, claro, vou estar aqui te esperando, né? Aficionados por games, filmes de ficção científica, super-heróis, tecnologia, cultura pop, os nerds, também chamados de geeks, têm até um dia para chamar de seu. Hoje, em todo o mundo, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd. Em homenagem à clientela, semana de desconto na loja. Nerd, aquele tipo de antigamente, tímido, estudioso, solitário, está bem diferente agora. O conceito de nerd ainda está relacionado a quem se interessa por determinados filmes, games, séries de TV. Mas esse universo ultimamente ficou tão ampliado que pode reunir na mesma categoria fãs do personagem do game de ação, da banda de rock dos anos de 1970 e do carinhoso extraterrestre do cinema. Na realidade, eles são de universos diferentes, de mundos diferentes, mas eles se encontram todos numa cultura pop, nerd, geek, que está muito presente nos dias de hoje. Nerd mesmo é aquele cara que quer saber mais sobre o específico. Tem um filme do Exterminador do Futuro. A pessoa comum simplesmente assistiu o filme e acabou. A pessoa nerd, ela assiste o filme, ela compra um quadrinho do Exterminador do Futuro, ela vê o roteiro do filme, vê a construção da cena, vê o documentário do diretor. Fascínio que se torna palpável na loja de brinquedos para colecionar.
Eu piro nos detalhes que essas action figures têm. Então, Por quê? eu fico muito... Não tem como explicar. 25 de maio foi escolhido para ser o Dia do Orgulho Nerd, porque foi essa a data de estreia do primeiro filme da série Guerra nas Estrelas, em 1977. Bem, o Orgulho Nerd começou a ser comemorado há 10 anos na Espanha e desde então se espalhou pelo mundo por meio da internet. Eu gosto bastante de videogame, eu gosto de ler, eu até gosto de estudar o que eu estou estudando agora. Mas... Então hoje é o seu dia? Hoje é meu dia. Parabéns. Obrigado. Paulistanos anônimos fazem sucesso na internet com fotos da cidade. Nas redes sociais, eles publicam retratos com um novo olhar sobre o que há de mais belo e curioso em São Paulo. Máquina fotográfica em punho e lá vai o publicitário Rafael. A Avenida Paulista é o cenário de hoje, mas a inspiração que abastece a rede social dele pode vir de qualquer canto de São Paulo, de qualquer olhar. Pode ser retratos de pessoas, ações, né, paisagens, tanto questão de natureza, como paisagem urbana. Quero vários tipos de olhares de estilos, né, de visões e de vários lugares de São Paulo, né, que cada região de São Paulo é uma realidade. Através das hashtags, ele também compartilha imagens de outros usuários. Já são quase 7.000 seguidores. Quanto mais curtidas, mais rapidamente anônimos ganham admiradores. No caso do Helber, são cerca de 100 novos seguidores por semana. No total, 2.300. Morador de São Mateus, na Zona Leste, ele também criou um perfil só com fotos de São Paulo e com um fascínio especial por prédios históricos, como o Museu do Ipiranga. Procuro retratar isso. A arquitetura, os detalhes, mostrar pra galera que São Paulo não é só prédio, só tem prédios modernos e tal. Outra que entrou nesta onda foi a Flávia. Ela nasceu na Moca, hoje trabalha aqui no centro de São Paulo e há 20 dias criou um perfil na rede social para publicar as fotos dela. A diferença e o curioso é que, além do telefone celular, ela também utiliza uma câmera GoPro, que filma e tira fotos em grande angular. A lente proporciona ângulos curvos e perspectivas únicas. Pontos conhecidos saltam aos olhos de quem, muitas vezes, não tem tempo para apreciar o que está ao seu redor. As pessoas andam aqui olhando para o chão, né? Elas não olham para cima, não olham para o lado, então elas não notam as belezas que tem aqui. Muitas vezes não reconhecem nas fotos um lugar que é tão íntimo, tão próximo da realidade delas, simplesmente por não ter o hábito de observar. O perfil tem pouco mais de 150 seguidores, mas se depender do empenho dela, as curtidas só tendem a aumentar. A reação das pessoas em geral tem sido: nossa, nem parece que é o mesmo centro que eu conheço. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. O passeio histórico pela avenida mais famosa do país continua. Logo mais, 11h30 da noite em Avenida Paulista. Assista agora, Todo Seu.